Então, pensando a mulher na política, nós temos algumas variáveis aí para serem estudadas e analisadas. A primeira delas diz respeito à questão histórica, o pano de fundo histórico dessa discussão mulheres e política. A gente tem que pensar um pouco o pano de fundo histórico da representatividade da mulher na política no Brasil e no mundo. Então a gente está falando de uma representatividade que ela foi conseguida às custas de um esforço, de uma luta política de mulheres engajadas nessa questão. E nós estamos falando de uma conquista de representatividade política, de direito a voto, que ela é historicamente recente, variando também de país a país, região a região. Então nós temos, por exemplo, que a Finlândia foi o primeiro país da Europa, em 1906, começo do século XX, a dar à mulher esse direito de voto. Mas entendam que esse dar à mulher o direito de voto foi fruto de uma construção coletiva de luta, de grupos de mulheres que desejavam e reivindicavam esse voto. O mesmo aconteceu no Brasil em 1932, por um ato institucional, constitucional, e depois desse ato constitucional, em 1934, a Constituição de 1934, vem garantir à mulher o direito de voto. No Reino Unido, nos Estados Unidos, foi preciso uma construção ampla, que incluiu prisões, perseguições, vários tipos de violência contra mulheres que se engajaram no movimento denominado sufragistas, que foi um movimento que buscava justamente o direito ao sufrágio universal. Esse movimento tem, inclusive, documentos, registros dele em produções audiovisuais. A gente tem um filme muito interessante com a Carey Mulligan e a Meryl Streep chamado Os Sufragistas, As Sufragistas, que vem retratar justamente a luta dessas mulheres pelo direito ao voto no Reino Unido. Por conta dessa luta, elas foram presas, os maridos ficaram contra elas no primeiro momento, porque elas estavam se expondo, porque elas estavam reivindicando questões que eles consideravam menos importantes. Elas deveriam estar no espaço doméstico e não no espaço público. Então, muitas dessas mulheres pagaram custo, pagaram um preço, tiveram um custo e pagaram preço por sua atuação política e pelo seu desejo de voto. Isso está muito especificado no filme As Sufragistas, que foi um movimento que aconteceu no início do século XX no Reino Unido, e apenas na década de 30 elas vêm obter esse direito ao voto. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, é um outro filme, com a Hilary Swank, que é uma artista conhecida, renomada, que ela vai retratar também essa questão do movimento das sufragistas americanas. Então, em todos os lugares do mundo onde esse direito a voto ele se estabeleceu, foi ao longo do século XX, ele se deu depois de muita luta e de muito desgaste e de muita violência contra a mulher, que reivindicava essa participação política mais efetiva. Tem alguns países, como a África do Sul, por exemplo, que esse direito ao voto só ocorreu em 1993, Então nós estamos falando de uma realidade de pouco mais de 20 anos. De 30 anos, perdão. Já, por exemplo, na Arábia Saudita, esse direito só foi alcançado agora em 2011, no século 21. Então a gente tem que essa realidade do direito ao voto, que é o canal principal de participação política nas democracias, Isso se deu de modo bastante recente, historicamente, de um século para cá, e foi uma construção política e foi uma luta política de mulheres para que isso ocorresse. Além disso, a gente tem outras variáveis aí para a gente pensar a questão política. Se a gente pega o Brasil hoje, o Congresso Nacional tem apenas 15% de representatividade de mulheres. Esse número é um número baixo, Se a gente pensa que pelos números do IBGE, são 51% de mulheres, 49% homens, na população geral. Se você leva isso em consideração, você não tem uma representatividade equivalente nas instâncias políticas. No Congresso Nacional, por exemplo, você tem uma representatividade de 15% de mulheres, não chega nem perto dos 50% de mulheres que representam a população brasileira. Então isso, de alguma maneira, interfere nas pautas políticas, Porque tem algumas questões muito próprias do feminino ou do feminismo que muitas vezes não são tão desenvolvidas ou não são tão prioridade, desse Congresso atual em função mesmo de uma representatividade feminina baixa, Então você tem uma bancada que busca poder, que busca se organizar, mas também não tem coesão muitas vezes dentro do próprio grupo. Então são questões que a gente tem que pensar. Se você pensar todas as instâncias de representação, Câmara,
Assembleias Legislativas e Congresso, né, as instâncias de representação do poder legislativo no Brasil, esse número sobe para 21% de representação feminina, mas ainda também é bastante baixo, né, perto daquilo que poderia ser, ou quem sabe até devesse ser, né. Então a gente tem uma representação política aquém da representação da população de modo geral, de mulheres na população de modo geral, o que é uma questão a se discutir e a se pensar e imaginar se há então uma paridade aí de direitos e de ocupação de espaços, né, políticos entre homens e mulheres. Recentemente houve uma foto que foi muito questionada, que foi uma foto da posse, né, do gabinete do atual presidente Temer. Era um gabinete, né, composto por ministros e assessores diretos, apenas homens, não havia nenhuma mulher, né, entre todos os eleitos, né, entre todos os escolhidos pelo presidente para compor o seu grupo de apoio. Essa foi uma questão polêmica, foi muito repercutida nas redes sociais, muita gente se posicionando contra o Temer, muita gente se posicionando a favor do Temer, muita gente considerou que esse tipo de demanda de ter a participação feminina nos ministérios era uma questão menor, era uma questão sem importância, mas na verdade a gente possui sim diversas mulheres com méritos, com competência e capacidade para ocupar esses cargos, né? Cargos de direção. E infelizmente você não ter nenhuma mulher nesse cargo de direção é no mínimo estranho, é no mínimo sintomático de uma ocupação desigual de espaços, né, no que tange a questão política, a esfera política brasileira. Então, é uma questão a ser discutida. A gente teve também uma questão muito polêmica envolvendo um machismo em algumas manifestações contra a presidente, né, a ex-presidente Dilma Rousseff. Essas questões também foram problematizadas nas redes sociais e eu acho que são temas relevantes para serem discutidos, porque, embora o governo tenha sofrido oposição de ampla camada da população, o que estava se discutindo era a maneira como ela eventualmente estava sendo tratada ou retratada na mídia e também nas manifestações populares. Então, uso de termos pejorativos, ofensas muito comuns a mulheres de modo geral, né? Ofensas, palavras de baixo calão, termos que de alguma maneira visam diminuir a mulher, né? Na sua condição de liderança, na sua condição de poder. E normalmente isso não ocorre tanto com homens, eles podem sofrer oposição política, mas eles sempre vão sofrer o mesmo tipo de depreciação ou o mesmo tipo de tratamento por parte das pessoas de modo geral, dos diversos grupos, né, de oposição e de participação política e da mídia, né? Então isso é uma questão que foi muito debatida também naquele momento. Então a gente tem vários indicadores aí, desde representação política no Congresso, até o fato do direito de voto ter sido tão difícil de ser conquistado, né, a custas de muito esforço, de vidas, né, e ser um direito recente, até a maneira como algumas personalidades políticas brasileiras e mundiais são retratadas, né, sendo mulheres no comando, mulheres no poder, sendo uma minoria ainda, né, no mundo todo. Então são questões que nos levam a discutir o machismo na política e como é importante essa representatividade política para a gente avançar nessa discussão sobre igualdade de gênero.